Bom, alunos e alunas, nós vamos continuar agora a discussão dos compostos aromáticos, falando da reatividade deles. Na aula passada, nós estávamos conceituando a ideia de aromaticidade e falando da estrutura desses compostos aromáticos. Agora nós vamos ver como é que o benzeno reage. E também, além disso, um pouquinho mais sobre a expansão do conceito de aromaticidade. Reproduzindo as mesmas estruturas com as quais nós iniciamos a aula anterior e sempre para retomar o assunto. E agora a regra de Hickel, então, que nós já tínhamos falado, vamos retomá-la. Um composto aromático quando ele tiver 4N mais 2 elétrons π. Elétrons π são os elétrons envolvidos em ligações duplas no sistema aromático. Portanto, Hickel se referia somente a esses elétrons. Ele não está se referindo a qualquer outro tipo de elétron. Nesse caso, quando o composto tiver esse número de elétrons, ele apresenta uma estabilidade inesperada a qual foi atribuída ao modelo de deslocalização de elétrons. Então, aqui o número de elétrons π vai de 0 até 4, o 4N, e o 4N mais 2, 2, 6, 10, 14 e 18. Benzeno se enquadra aqui nesse caso, são 6 elétrons π. Então, vamos ver como que a regra de Hickel se aplica agora a compostos diferentes. Então, nós temos aqui 2 elétrons π, 4 e 6 elétrons π. Então, no anel, nós temos exatamente 6 elétrons π. E tem mais 2 elétrons aqui no nitrogênio que podem ou não fazer parte do sistema deslocalizado. Caso façam, o composto ficaria com 8 elétrons deslocalizados. Se ele ficar com 8 elétrons deslocalizados, nós chegaríamos numa situação em que o número de elétrons envolvidos no sistema não está de acordo com o modelo proposto por Hickel. Então, para vocês entenderem, tem aqui o modelinho correspondente à molécula dessa substância e azul é o nitrogênio. Então, vamos pôr primeiro o modelo nessa posição. O modelo nessa posição onde vocês estão vendo é o seguinte: em cor de rosa é o par de elétrons não ligante. Os pretos são os carbonos, azul é o nitrogênio. Então é exatamente a molécula que está mostrada ali. Reparem o seguinte, a nuvem de elétrons π deslocalizada significa que os orbitais π estão perpendiculares a esse plano que está sendo mostrado aqui dos carbonos, do anel, que contém o carbono e o nitrogênio. Reparem que o par de elétrons está perpendicular a esses orbitais π. Como ele está perpendicular, ele não pode deslocalizar junto com os orbitais π. Se, por acaso, esse par de elétrons estivesse nessa posição, então ele poderia deslocalizar em conjunto com os orbitais π, ou fazendo parte da nuvem π. Ele não faz parte da nuvem π porque ele está perpendicular a ela. A hibridização desse nitrogênio, vamos pensar nela agora. A hibridização desse nitrogênio, olhando aqui no anel, qual seria? Seria a seguinte: eu tenho 1, 2, 3. Então, exatamente, são 3 domínios. Ele é plano trigonal. Se ele é plano trigonal, a hibridização dele é sp2 e esse par de elétrons está num orbital sp2, porque o orbital p perpendicular ao plano definido pelo sp2 está envolvido nessa ligação dupla aqui. Então, este par de elétrons está exatamente num orbital sp2, que é
basicamente perpendicular ao sistema π. Então, são 6 elétrons π no anel e o par de elétrons do nitrogênio não faz parte do sistema π do anel. E não faz parte do sistema π do anel porque não está paralelo não ocupa no espaço uma posição paralela ao dos orbitais p que estão se sobrepondo para criar o sistema deslocalizado. Agora vamos ver ali a questão do furano. Nós temos 2 pares de elétrons no oxigênio, um é parte do sistema π do anel e o outro não, por razões absolutamente semelhantes àquelas que nós já discutimos. Então, um dos pares de elétrons vai estar ocupando um orbital que é paralelo aos orbitais p, então ele faz parte do sistema deslocalizado, e o outro é perpendicular a esse sistema. E o que é perpendicular ao sistema não faz parte da conjugação. Portanto, o que nós temos aqui é quantos pares de elétrons envolvidos na deslocalização? 2, 4, 6 elétrons, porque tem os 4 elétrons π e mais o par de elétrons não ligante do oxigênio. Aqui vários outros exemplos: piridina, pirrol, furano e tiofeno. E a contagem, todos aqueles são aromáticos. Deixa eu voltar, pensei um pouco. Piridina é um anel de 6 com nitrogênio, foi o que nós já discutimos no começo. Pirrol é esse sistema, anel de 5 com nitrogênio. O oxigênio é o furano e o tiofeno tem enxofre no lugar do oxigênio. 6 elétrons π, 6 elétrons π, 6 elétrons π. E aqui a gente viu que também são 6 elétrons π, porque esses dois não fazem parte do anel, como da conjugação, como aqui também não faz parte da conjugação o segundo par do oxigênio. Agora, sistemas que são sistemas cíclicos com duplas conjugadas, onde a gente conta 4 elétrons π, 4 elétrons π não corresponde ao proposto no modelo de Rickel, que é 4N mais 2. 6 elétrons π é aromático, 8 elétrons π não aromático e 8 elétrons π não aromático. Aqui poderia parecer que fosse aromático, mas esse anel de 8 não é planar. E aqui tem uma interrupção, além do mais, do sistema. E de qualquer maneira, 8 elétrons π, 4N seria 4 vezes 2, 8 mais 2, 10. 8 elétrons π não corresponde ao número de elétrons que deveria ter pelo proposto por Hückel. Já o ano ciclo pentadieneto, vejam, 2, 4, 6 elétrons π. Então, são 2 π e mais esse par de elétrons que foi obtido como? Pela perda de H+ aqui nessa posição. Então, você tem um ânion que é um ânion aromático. Ele é extraordinariamente estabilizado pela deslocalização da carga negativa, e essa deslocalização da carga negativa faz com que esse composto, o ciclo pentadieno, o diciclo pentadieno, seja mais ácido do que esperado, porque a base conjugada que se forma é estabilizada por ressonância. Aqui está mostrado como se formam as estruturas de ressonância para o ciclo pentadieneto, como se pode escrevê-las. Então, esse par de elétrons localizado agora nessa posição, enquanto esse par de elétrons vem para essa posição. Então, a carga negativa vai aparecer aqui. Agora, novamente, esse par de elétrons vem para cá. Enquanto esse par de elétrons vem para cá, a carga negativa vai aparecer aqui, que é o que está sendo mostrado ali, tá certo? A carga negativa já está aqui, onde eu tinha dito. Agora, de novo, o movimento dos elétrons. Esse par de elétrons para cá e esse par de elétrons para cá. A carga negativa aparece aqui. Olha a carga negativa aqui. E o último movimento, o par de elétrons para cá e esse par de elétrons para cá, a carga negativa estará aqui. Então, a carga negativa aqui. Então, todas essas são estruturas de ressonância
mostrando o que essas estruturas de ressonância pretendem mostrar. Essas estruturas de ressonância pretendem mostrar a estabilização do ânion ciclo pentadieneto pela dispersão da carga negativa ao longo do anel de 5 carbonos. Então, quando a gente compara a acidez desse composto e desse composto, esse composto não tem um ânion aromático, esse composto tem um ânion aromático. O que a gente percebe? Que o pKa desse é mais baixo do que o pKa desse, mostrando acidez 10 a 20 vezes maior do ciclo pentadieneto. Agora, o que eu tinha dito sobre a reatividade desses compostos. Então, a reatividade do benzeno. O benzeno vai reagir formando todos esses compostos por substituição ao anel aromático. Então, pode ser halogênio, pode ser o grupo nitro, pode ser um grupo alquila, pode ser um grupo acila. Todas essas substituições acontecem no anel aromático, e percebam que é a troca de um hidrogênio que estava ligado ao anel aromático por um novo grupo. E o que está mostrado aqui é que é uma espécie, sempre são espécies com cargas positivas que vão ser atacadas pela nuvem π do anel aromático. Em outras palavras, essa nuvem π vai atacar a espécie positiva. Então, o mecanismo se chama, de uma maneira geral, substituição eletrofílica aromática. E essa substituição eletrofílica aromática, aqui estão tendo exemplos, tá certo? No caso, por exemplo, a gente pode ter alquilação de Fidelcrafts, acilação de Fidelcrafts, sulfonação, nitração e halogenação. Aqui está um exemplo para halogenação. Então, para halogenação, por exemplo, a gente faz isso cloro na presença de um ácido de Lewis. O tricloreto de alumínio é um ácido de Lewis. Por que ele é um ácido de Lewis? Porque ele pode receber um par de elétrons. No caso, deixa eu só dar uma olhada numa coisa. No caso, o que vai acontecer é o seguinte: cloro um cloro vai transferir C com um par de elétrons, esse par de elétrons, ligando no alumínio, que tem um orbital P vazio, e é gerada a espécie cloro mais. E essa espécie cloro mais ou bromo mais é o mesmo processo aqui com o ferro. Essa espécie bromo mais está mostrada aqui embaixo, ó, par de elétrons, ataca o ferro, e aí é gerado o bromo mais e o triclorobrometo de ferro. E agora o bromo mais ataca o anel. E quando ataca o anel, vai se formar um intermediário, que é um complexo sigma positivado, e aí perde H+, e reconstitui o sistema aromático. Mesmo caso aqui. Aqui é a geração da espécie positivada, e aqui também reparem, primeiro acontece a protonação. Então, o que está acontecendo aqui? Esse par de elétrons vai atacar o H, e esse par de elétrons vem para cá. Então, o que acontece? Se forma essa ponta protonada no ácido nítrico. Agora, isso está em equilíbrio com o quê? Com a perda de água. Aqui está perdendo água e se formando essa espécie. Essa espécie é a espécie que vai ser atacada pelos elétrons do anel aromático, porque o anel aromático é uma região de densidade eletrônica alta. Isso é o que está mostrado agora de forma geral, substituição eletrofílica ao anel benzênico. Reparem, o par de elétrons atacando a espécie positivada, que era o bromo mais, o NO2+. Essas espécies, como vocês viram, são geradas no momento que a reação está sendo feita, e essa reação está sendo, ou seja, no balão de reação,
nós colocamos ácido nítrico e ácido sulfúrico concentrados e o benzeno. Então, o NO2 mais é gerado no balão, essa espécie não é estável, ela imediatamente reage com os elétrons do anel e forma, como eu disse, esse complexo intermediário. E esse complexo intermediário, vamos supor, aqui, ó, isso se chama eletrófilo, essa espécie que é positiva. Por que se chama eletrófilo? O eletrófilo é amigo de elétrons, o eletrófilo se liga então ao anel benzênico. Se ele se ligou nessa posição, significa que o par de elétrons veio para cá. Portanto, a carga positiva está aqui nesse carbono. O resto é a escrita de estruturas de ressonância. Nós já escrevemos como isso acontece e essas estruturas de ressonância estão indicadas aqui, ó, mostrando os vários híbridos de ressonância que deslocalizam a carga positiva pelo anel, estabilizando a formação desse complexo sigma. Agora, finalmente, na segunda etapa, perde-se esse próton aqui. Por que se perde esse próton? Esse próton se perde porque isso vai estabilizar, vai reconstituir a aromaticidade do anel. Então, está aqui perda do próton, reconstituição da aromaticidade do anel. Por isso que a substituição entra primeiro a espécie eletrofílica e no segundo passo é perdido o H+. Isso é um exemplo para o caso do cloro. Então, aqui está o ácido de Lewis. O ácido de Lewis vai fazer o quê? Ele vai receber este par de elétrons junto com o cloro, né? Vai ser gerado o cloro mais. O cloro mais é atacado pelos elétrons. Aqui o intermediário sigma. E, finalmente, a perda do próton, e o que a gente tem como resultado é a cloração do anel. Esse mecanismo é sempre o mesmo. Então, o que é gerado intermediariamente são as diferentes espécies eletrofílicas que atacam o anel. Uma boa maneira de compreender isso é escrever o mecanismo para diferentes possibilidades de ataque eletrofílico ao anel e depois é só fazer um resuminho. São 4 ou 5 as reações mais importantes, sempre ocorrendo pelo mesmo mecanismo. Na próxima aula, nós vamos ver o que acontece quando acontece esse mesmo tipo de substituição em anéis substituídos.